E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Matias e esse é o canal Rola a História, que é um projeto que fez uma pesquisa histórica e vai apresentar em 10 episódios a história de Roraima, desde a descoberta do Rio Branco pelos portugueses até a fundação de Boa Vista e o desenvolvimento da nossa cidade. Então, se você é um curioso de história, gosta de estudar história, curte o canal, acompanha e comenta. E não perca os próximos episódios. Vamos nessa aventura! Então, agora começamos o episódio 4, né? O início dos aldeamentos portugueses em Roraima, que é na sequência do episódio 3, que a gente falou da construção do Forte São Joaquim. E esse aldeamento, esse povoamento, ele acontece no mesmo processo, né, concomitante ou posterior à construção do Forte São Joaquim. Inclusive, eu queria até voltar a mostrar um pouco do Forte São Joaquim, que hoje ele é as ruínas do Forte São Joaquim, né? Ele está aqui hoje nessa situação, né? Existe aqui o formato dele, o sítio arqueológico está lá, com as ruínas, né? Restaram algumas pedras e um posicionamento dele. E hoje ele é cuidado aí pelo IPHAN, né? Também tem uma atuação do Exército. Eu tive lá algumas vezes, aqui estou até aqui uma foto meio turista, mas na verdade eu estava trabalhando. Eu participei aí de algumas ações junto ao Forte São Joaquim há poucos anos atrás. E o início dos aldeamentos faz parte da política que veio para habitar essa região, né? Habitar e resguardar esse território junto com a força pública instalada aí, representada pelo Forte São Joaquim, em nome da coroa portuguesa. Mas a gente também fala inicialmente que tem características diferentes as aldeias, né? Os aldeamentos que foram efetivados. Primeiro, as aldeias de repartição, elas foram estabelecidas com a entrada dos missionários carmelitas no Rio Negro, né? Essa ordem que atuava aí na Amazônia fortemente, na região do Rio Negro, e eles já eram anterior à construção do Forte São Joaquim, né? Já existiam desde 1725, nos anos 1720, e assim, não chegam a desempenhar um forte papel colonizador. Nesse período assim não teve um prosseguimento de colonização de estabelecimento, de viabilidade econômica, né? A princípio serviram para marcar a posse portuguesa na região, né? Porque existiam aí sempre ameaças de outras nações europeias aí poderosas, até mais poderosas que Portugal. As povoações indígenas, elas já são estabelecidas aí a partir da década de 1770, já neste projeto que vem junto com o Forte São Joaquim, né? Também chamadas de diretórios de índios, já com a ideia de posicionar ali estrategicamente, né, essa povoação. Logicamente, os indígenas, que eram a mão de obra de tudo que era serviço, e eles começam a marcar essa posição aí nessas regiões que os portugueses consideravam estratégicas. Então, assim, característica das aldeias de repartição, por exemplo, né? O recrutamento dos índios era feito de outras regiões, e aí tem três características desse recrutamento, né? Os descimentos, eles eram com o deslocamento dos indígenas de outras das suas originais aldeias, suas originais tribos, né, nas suas etnias, e eram deslocados à força muitas vezes, ou quando eram convencidos de ir, quando não eram convencidos, aí ia na marra mesmo. E aí eles saíam das suas aldeias originais e eram transportados aí pelos portugueses
e posicionados nesses locais estratégicos, locais de interesse estratégico na colonização. Os resgates eram situações onde faziam-se expedições para adquirir indígenas escravizados, né? Indígenas que já estavam capturados pelas tribos, por outras tribos, né? E aí, muitas vezes indígenas que já estavam na corda, que eram indígenas que já iam ser, às vezes, devorados, né? Porque praticava-se aí o canibalismo em muitas etnias, em muitas tribos. Então eram praticamente comprados por objetos, né? Por ferramentas, por armas, por facões, machados e outras coisas. Então eram feita uma troca, e esses indígenas, inicialmente, a lei era que eles deveriam ser escravizados por 10 anos, mas as coisas mudaram e muitos ficaram escravizados pelo resto da vida, né? E aí depois esses resgates acabam virando uma coisa muito maior, com expedições mesmo grandes que vinham capturar muitos indígenas e já passava aí do que seria os tais resgates. Também tinha a consideração das guerras justas, né? Previsão na legislação sobre essas guerras justas, que eram tribos que atacavam os europeus, tribos que não queriam ser catequizadas, né? Tribos que não aceitavam a imposição do catolicismo sobre a sua crença, sobre a sua cultura, e entre outros problemas que as tribos causavam para o colonizador europeu português, que é sempre marcado aí de muito abuso, autoritarismo, né? E imposição cultural à força e escravização dessas tribos que viviam ali, né? Em sintonia ali com a natureza, muito bem adaptados à região, né? E às suas práticas e suas culturas. E logicamente, né, essa mão de obra era encaminhada aí para essas aldeias e faziam diversos trabalhos, né, extração das drogas do sertão, né, que já faladas aqui, a salsa parrilha, o urucum, o cacau nativo, e entre outros produtos das drogas do sertão. E faziam também trabalhos de remeiro, agricultor, guia, pescador, carregadores, as amas de leite, né? As indígenas eram amas de leite na época, farinheiras, construtores, todos os serviços que você imaginar, esses indígenas eram que executavam e ficavam sob a obrigação, né? Sob o serviço de catequização de uma ordem religiosa, que a gente vai ver no próximo episódio.